A taxa Selic caiu pela primeira vez em 3 anos na reunião do Copom de agosto. Essa queda, inclusive, ela desafiou os cálculos dos analistas, que eles não antecipavam uma redução tão brusca de 0,50% e apenas um corte. Por isso, muitas pessoas ficaram preocupadas com seus investimentos em renda fixa. Será que eles vão deixar de render como rendiam antes? É hora de vender? É disso que eu vou falar nesse vídeo, então se você quer entender o que deve fazer com seus investimentos em renda fixa, acompanhe com atenção. A queda da Selic. Após 3 anos, a taxa básica de juros do Brasil caiu pela primeira vez. E com isso, o mercado projeta um ciclo de quedas nos próximos meses, ainda maior do que estava previsto antes, segundo o boletim Focus, que reúne as expectativas de grandes players financeiros. Dá para ver que espera-se agora que a Selic termine o ano em 11,75% em 2023, em vez dos 12% anteriores, e que ela termine em 2024 ao redor ali dos 9%, em vez dos 9,5% de antes. Mas o que isso significa na prática? Para entender isso, é muito importante saber bem o que é a taxa Selic. E ela é a taxa básica de juros da economia que influencia todas as taxas de juros do Brasil, do país, como as taxas de juros dos empréstimos de financiamentos, por exemplo, e também das aplicações financeiras. De um ponto de vista mais técnico, a taxa Selic refere-se à taxa de juros apurado na operação de empréstimos de um dia entre instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia. O Banco Central ele opera no mercado de títulos públicos para que a taxa Selic efetiva esteja em linha com a meta da Selic definida na reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, ou seja, o Copom. Por que a Selic, então, tem uma meta a ser atingida? Para que ela possa cumprir seu propósito principal, controlar a inflação. É assim que ela afeta a vida de todos os brasileiros. Quando a inflação está alta e os preços estão subindo de uma forma descontrolada, o Copom ele pode aumentar as taxas de juros para conter o processo inicial da inflação, exatamente o que ocorreu quando ela começou a subir em março de 2021. A inflação estava alta e o Copom subiu a Selic em 0,75% direto. Esse aumento torna mais cara a obtenção de crédito, diminuindo o consumo e, consequentemente, a alta dos preços. O resultado é a queda da inflação. E quando a inflação está controlada, o Copom ele pode estar promovendo uma redução na taxa Selic. É o que a gente está vendo agora, nesse momento. Como consequência, temos um aumento na facilidade de obtenção de crédito e um maior investimento por parte das empresas. O resultado é o aumento no número de empregos e também no consumo da população, que está elevando, que pode elevar o preço e, consequentemente, a alta da inflação. Assim, o Banco Central ele pode usar a taxa Selic para estimular ou para desestimular a atividade econômica. E é tudo matemático, então não na base da vontade política. O que você pensa sobre embates entre Lula e Roberto Campos Neto, aliás? Você acha que vai melhorar agora? Comenta aí, deixa seu comentário. Como a Selic influencia a renda fixa? Além da inflação, a taxa Selic ela tem uma influência bem grande sobre o que é a rentabilidade dos investimentos de renda fixa. Os investimentos de renda fixa são aqueles que funcionam como um empréstimo. Você empresta seu dinheiro para uma instituição e, em troca, você está recebendo juros em troca desse empréstimo da forma acordada ao longo de um período determinado. A instituição que recebe esse empréstimo, ela pode estar variando, ela pode ser um banco, pode ser uma instituição financeira, uma empresa ou até mesmo o governo federal. E a rentabilidade que você está recebendo por emprestar esse dinheiro também vai variar de opção para opção, sendo 3 as principais formas de remuneração. Primeira, pré-fixada, ou seja, quando a sua rentabilidade já é determinada no momento da aplicação. Exemplo, 10% ao ano. Segundo, pós-fixada, quando a sua rentabilidade é atrelada a uma variável determinada, mas cuja rentabilidade é desconhecida no momento da aplicação. Exemplo, 110% do Selic ao ano. Terceira, atrelada à inflação, quando a sua rentabilidade é atrelada à inflação no período de investimento. Exemplo, IPCA mais 5% ao ano. Todos esses investimentos de renda fixa eles são ditados por modelos de rentabilidade. Todos os títulos públicos no Tesouro Direto, todos. Além de todos os títulos privados, como os famosos CDBs, LCIs, LCAs e até as debêntures, que são títulos de dívida oferecidos por empresas de capital aberto, quando essas empresas elas precisam captar dinheiro
para alguma determinada finalidade, não desejam recorrer a empréstimos tradicionais. A renda fixa vai render menos, vendo essas métricas que ditam a rentabilidade dos investimentos de renda fixa, fica claro que sim, os investimentos em renda fixa vão render muito menos. Isso porque a Selic, que dita também o CDI, está começando apenas uma possível queda e o IPCA tem caído bastante também. Mas os títulos pré-fixados devem perder rentabilidade também, pois sempre são próximos da Selic. Para deixar mais palpável, é possível calcular quanto vai render R$1.000 em diversos investimentos em renda fixa agora, já com o desconto do imposto de renda. Poupança, 84,10%, 8,4%. Tesouro Selic, 105,20%, 10,5%. CDB, entre R$ 78,90 e R$ 121, dependendo do banco, de 7,9% a 12,1%. Isso é já descontado uma taxa média, um imposto médio de 20% do imposto de renda nos investimentos tributados, Tesouro Selic e também CDBs. Não é ruim, mas também não é mais o que era antes. Descontando mais os 4,84% da inflação prevista para 2023, a gente fica com poupança R$ 34,10, 3,4%. Tesouro Selic, 54,20%, 5,4%. CDBs, entre 29,10 e 69,20%, de 2,9% a 6,9%. Esse é o ganho real que realmente entraria no seu bolso. Pode parecer pouco, mas apenas de existir os juros reais, já estamos com uma renda fixa muito mais rentável que aquela que grande parte dos países do primeiro mundo. Então, hora de vender? Com tudo isso exposto, fica a pergunta: é a hora de largar a renda fixa? A minha resposta é um grande não. Ah, mas como assim, Eliseu? Não vai render menos? Não é melhor buscar algo com mais potencial, como as ações, por exemplo? Honestamente, quem vê os investimentos dessa forma totalmente tem grandes problemas em sua jornada. A renda fixa, rendendo o quanto que for, ela segue sendo um investimento essencial para algumas finalidades. Por exemplo, sua reserva de emergência. Então, que você nunca colocaria uma renda variável. Segundo, investimentos de curto prazo, que você também deve fazer priorizando liquidez e rentabilidade certa. Terceiro, investimentos de mais longo prazo, caso você não tenha uma tolerância ao risco suficiente para investir tudo em renda variável dessa seção da sua carteira, hipoteticamente. Então, esses casos em que a renda fixa ela é essencial, nunca vão mudar. Não interessa se ela está em 2% ou 15%. E se você está com vontade de vender renda fixa apenas porque a Selic caiu, eu tomaria bastante cuidado. Esse tipo de decisão deve ser feita com muita confiança, com autoconhecimento e, se possível, com a ajuda de um profissional. Se você não possui um profissional de investimentos para estar te ajudando a administrar a sua carteira, saiba que está correndo o risco de cometer erros graves nesse novo ciclo de mercado. Por isso, se você tem interesse em estar conversando com um especialista da Esperato, aperte no primeiro link na descrição e agende a sua reunião. Tenho certeza de que você sairá muito mais confiante com seus investimentos e com uma carteira feita sob medida para os seus objetivos e também para o seu perfil. E nos vemos no próximo vídeo.